Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o segundo pré-molar superior, tá? Os dentes 15 ou 25, para depois, amanhã, a gente falar sobre os inferiores, ok? Então, a sua coroa vai ser bastante parecida com a do primeiro pré, só que ela vai ser menor em todos os sentidos, ok? Além dos elementos descritivos, né, os acidentes anatômicos, as elevações e depressões serem menos marcados, tá? Os seus ângulos vão ser mais arredondados, então vai dar às faces vestibular e lingual um aspecto mais ovoide e não um aspecto tão angular, tá? Com os ângulos mais marcados, como no caso do primeiro pré superior. Em alguns casos, ele vai ser tão parecido com esse primeiro pré que fica difícil para a gente diferenciar. Se a gente pegar na mão o modelo ou o próprio dente, né, separadamente, fica difícil para a gente diferenciar qual que é qual, tá bom? Então, eu trouxe uma imagem para vocês aqui, representando o primeiro pré e o segundo pré. Olha a diferença, né? Que em alguns casos ele vai ser muito mais parecido mesmo, né? Eu trouxe uma imagem para vocês conseguirem ver essa diferença, né? Desse formato dele, ó. Aqui ele vai ser mais ovoide, tá? Ele é menor nas dimensões dele, ok? Com relação ao vestibular, gente, ele vai possuir um perfil quase que idêntico, tá? Então eu vou estar falando isso quase em todos os slides, tá? Ele é bem parecido mesmo ao do primeiro pré-superior. Os detalhes anatômicos também são parecidos, mas é um dente ligeiramente menor que o anterior, tá? Com relação à lingual, vai ter uma altura quase igual à da vestibular e as cúspides são aproximadamente do mesmo tamanho. Só que a vestibular vai ser ligeiramente maior. Dá pra gente ver aqui, ó, a vestibular sombreando aqui atrás, tá bom? E a lingual aqui representada. Agora, pessoal, falando da oclusal. O contorno da oclusal vai ser oval ou circular e já não vai ter aquele formato de pentágono, tá? O sulco primário, ele vai ser central e não vai ser deslocado para a lingual como acontecia no primeiro pré. O vértice da cúspide lingual ele vai se encontrar alinhado com o ponto médio da coroa, tá? A diferença entre as cristas marginais vai ser menos acentuada, então ele é bem mais parecido, tá? Nos dois lados. O diâmetro médio distal do lado lingual não é muito menor do que o do lado vestibular, então são quase iguais. Uma outra característica que vai ser bem marcante do segundo pré é a pequena extensão do sulco principal no centro da coroa. Então, em alguns casos vai ser mais acentuado, em outros não, mas que ele é bem menos marcado do que o primeiro pré, isso ele é, tá? Tanto é que a gente consegue ver nessa imagem bem pouquinho, ó, esse sulco, tá? As focetas mesial e distal, elas vão estar mais próximas entre si, e algumas vezes elas estão tão próximas que esse sulco ele passa a ser muito curto, a ponto de ser apenas uma fosseta central, que é mais esse caso que eu estou mostrando para vocês. Uma outra característica é a presença de vários sulcos secundários que vão dar a essa face oclusal uma aparência enrugada, como nesse caso anterior aqui, ó. Olha quantos sulcos secundários, né? Aqui está o sulco primário, central, e os secundários aqui localizados. Aqui também tem um pouquinho. Com relação às proximais, as faces mesial e distal, as suas características vão ser muito parecidas com as do primeiro pré superior. Em alguns casos, vai ocorrer a presença do sulco na face mesial, assim como acontece no primeiro pré, tá? Mas em só alguns casos não é via de regra. A gente já consegue observar que é uma raiz única, ok? E falando da raiz, ela é única em 90% dos casos, tá? Então, só para relembrar com vocês, primeiro pré superior possui duas raízes, e o segundo pré superior possui uma raiz apenas. Ela vai ser muito achatada, mesodistalmente, com profundos sulcos longitudinais. Então, a gente consegue ver